amigos, nós vamos começar mais uma aula de física e a ideia nesse momento é resolvermos um pouco mais de exercícios sobre tração e força elástica. Então aqui a gente vai fazer um aprofundamento sobre esse assunto, tá bem? Olha só, um bloco de massa 2 kg está na iminência de movimento preso a uma mola de constante elástica K conforme a figura. Então você tem uma figura aí, né? Tem uma caixinha, um bloco preso numa mola e ele está na iminência do movimento. Quando a gente fala iminência, é porque ele está prestes a se mover. Sabendo-se que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície de apoio é 0,25 e que a deformação da mola é 2 centímetros, determine a constante elástica K. Considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos anotar as informações que a gente tem por enquanto? É o seguinte, a gente tem que a massa vale 2 kg, que o coeficiente de atrito estático é 0,25, que a deformação é 2 centímetros, tem que ser convertido para metros. Então, você divide isso por 100, vai aparecer 0,02 metros. Tá? E o comando da pergunta é qual é o valor da constante elástica. É isso que ele quer saber. Tá? Você pode fazer... tem duas opções para você poder representar uma força elástica que essa mola está fazendo. Se tem deformação, está escrito aqui, né? A deformação da mola é 2 centímetros. Se tem deformação, é porque a mola ou está contraída, né? Pressionada, ou ela está esticada. Se ela estiver contraída, então ela vai tentar empurrar a caixa para fora da mesa. Se ela estiver esticada, ela vai tentar puxar a caixa para dentro da mesa, certo? Eu vou admitir que a mola está contraída, está pressionada, certo? Se ela está pressionada, então ela vai tentar empurrar a caixa para fora da mesa. Nesse sentido aqui, certo? Essa seta, então, ela está mostrando o movimento que a mola está tentando empurrar a caixa, tá bom? Agora vamos representar as forças que a gente tem num diagrama de forças. Lembra que a partir de algumas aulas anteriores eu comentei que a gente vai ter que fazer muito isso agora, representar as forças que estão agindo no corpo. Então vamos fazer essa representação de forças que estão agindo nesse bloco. Primeiro é o peso, como sempre, na direção do centro da Terra. Depois, a força normal, que é sempre perpendicular à superfície, certo? A superfície de contato. Em terceiro lugar vem a força elástica, porque a mola está empurrando a caixinha para fora. E por último, vem o atrito, certo? O exercício disse que a caixa ainda não escorregou. Certo? Se a caixa não escorregou, é porque o atrito está agindo e agindo contrário ao escorregamento da caixa. Tá bom? Olha que interessante. Na vertical, você percebe que a normal faz par com o peso. Uma equilibra a outra. Na horizontal, você vê que a força elástica faz o par com o atrito. E uma equilibra a outra também. Já que a gente quer descobrir a constante K, então o que nos interessa é calcular o atrito com a força elástica. Elas estão em equilíbrio, então a gente pode dizer que a força elástica é igual à força de atrito. E vamos agora equacionar isso para poder descobrir quanto que vale a constante elástica. Ok. Se você tem um erro de digitação aqui, né, que aqui é FAT, né, força de atrito. Se você considerar que a força elástica é igual à força de atrito, então é só você substituir cada uma pela sua fórmula.
Força elástica é K vezes X e força de atrito é μ vezes normal, certo? Basta você utilizar esse conceito e não esquecer, né, que nesse caso o peso ele está em equilíbrio com a normal. Nenhuma das forças, nem a força de atrito, nem a força de elástica, tinha qualquer inclinação com relação à superfície. Isso implica que não há nenhuma componente vertical que possa alterar a normal. Então a normal nesse caso é igual ao peso. Por que eu escrevi isso aqui? Né? Justamente para substituir a normal pelo peso. Ó, a normal vai ser substituída pelo peso na próxima passagem. E peso é massa vezes gravidade. Tá bom? Então, Kx é igual a μ vezes peso, que é massa vezes gravidade. Substituindo os valores, eu tenho, né? Lembra que o x é a deformação, tem que ser colocado em metros. K vezes 0,02 é coeficiente de atrito 0,25 vezes massa, que é 2, vezes gravidade, que é 10. Então, o K vezes 0,02 é igual a 5. Passa esse 0,02 dividindo, você vai descobrir que o valor do K é 250 newtons por metros. Esse aqui, então, é o valor da constante elástica dessa mola. Tá legal? Você viu como não é tão difícil fazer isso? Então vamos em frente. O próximo exercício é um exercício que fala de uma caixa de madeira que pesa 500 quilos, tá? E ela repousa sobre um piso horizontal. Um trator, ele tem que puxar a caixa com velocidade constante. Olha lá que a velocidade é constante, tá? Se a velocidade é constante é porque não tem aceleração nesse movimento. Por meio de um cabo de aço que é mantido na horizontal. Outra coisa, não tem inclinação, né? Se o cabo de aço está na horizontal, não tem inclinação, então não vai ter componentes verticais influenciando na normal, tá bom? Sabendo-se que os coeficientes de atrito estático e dinâmico entre a caixa e o piso valem respectivamente 0,4 e 0,3, sempre o maior é o estático e o menor é o dinâmico. Determine a tração máxima que o trator exercerá no cabo. Considere gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Bom, a gente sabe que a massa da caixa é 500 quilos. A gente sabe que a velocidade é constante. E isso implica que a aceleração é zero. E quando a aceleração é zero, a gente tem a situação de equilíbrio, né? Equilíbrio de forças, não há força resultante, porque a aceleração é zero, tá? Mas equilíbrio entre quais forças, professor? Eu não sei ainda. Bom, a gente vai ter que fazer uma representação disso, não é mesmo? Vamos colocar um desenho aqui para a gente poder enxergar. Lembra que eu sempre falo que é bom fazer um desenho, fazer um esquema para poder enxergar? Então, o que mais? O atrito estático vale 0,4, o atrito dinâmico vale 0,3. Tá? E a pergunta, comando da questão aqui, quanto vale a tração máxima? Vamos ver um desenho? Tem um tratorzinho aqui que está puxando a caixa nesse sentido aqui, né? Ó, indo da esquerda para a direita aí na tela, tá bom? Vamos representar então as forças que estão agindo na caixa. Primeiro é o peso, no sentido do centro da Terra, né? Depois tem a normal, perpendicular à superfície. Nesse caso também está se equilibrando com o peso. Então nessa situação de novo a normal é igual ao peso. Tem a força de tração. Eu queria passar um macete para vocês de que o fio ele sempre puxa. Então onde tiver um cabo, tiver um fio, você sempre representa a força, né, como se o fio estivesse puxando. Então, se tem um fio amarrado na caixa, esse fio está puxando a caixa. A direção da força é sempre para fora, né, indicando que o fio está puxando. E a outra força que está equilibrando aqui, né,
é o equilíbrio que eu falei para vocês, é o atrito, né? Então, olha o que aconteceu aqui. Assim como foi no exercício anterior, só que lá era força elástica, aqui é tração. A tração está em equilíbrio com a força de atrito na direção horizontal. É isso que a gente vai utilizar para equacionar e resolver esse exercício, já que ele quer saber quanto que vale a tração máxima. Tá bom? Bom, o que a gente precisa representar aqui é o seguinte: já que a força de atrito é igual à tração, e ele quer saber qual é a tração máxima que o trator exerce no cabo, ou que o cabo exerce no trator, porque é a mesma coisa, você só precisa saber qual é o maior atrito, não é mesmo? Qual é o maior atrito? O estático ou o dinâmico? Né? Pensa nisso. Você vai lembrar que o maior atrito é o atrito estático. Quando ele for superado, a caixa começa a escorregar e a força de atrito fica menor. Quem passa a atuar seria o atrito dinâmico, né? E aí a tensão no fio vai ser menor também. Mas como ele quer saber qual é a tensão máxima, então ela é máxima quando o atrito estático é atingido, o atrito estático máximo é atingido, certo? E é nesse momento que o trator faz a máxima força para poder arrastar a caixa, né? É a força necessária para tirar ele do lugar, para tirar a caixa do lugar. Então a gente diz que o FAT-E do atrito estático é igual à tração máxima. Substitua os valores não, né? As equações. Força de atrito é μ estático vezes a normal. E isso é igual à tração máxima. Repare que a tração máxima ela não tem fórmula, né? Tração não tem fórmula. Você descobre ela através das outras forças, através de uma equação como essa que a gente montou. A normal é igual ao peso. Então, fica μ estático vezes massa vezes gravidade, que é o peso, que é igual à normal. Isso é igual à tração máxima. Na linha de baixo é só substituir os valores. μ estático 0,4, massa 500 kg e gravidade 10. Isso seria a tração máxima, é só calcular que vai dar 2.000 newtons. Tá bem? Também não é difícil um exercício como esse, certo? Vamos em frente. Tudo bem. O próximo exercício, ele é um exercício de conceito, tá? Então a gente vai ter que julgar algumas afirmativas. Considere então uma pista de gelo onde o atrito é desprezível. Então, o atrito é desprezível, significa que não tem atrito nenhum, uma situação ideal, certo? Um menino com massa de 40 kg dá um puxão em uma das extremidades de uma corda de 5 metros, tá? De comprimento. Na outra extremidade da corda tem uma caixa de 30 kg. Então, olha só, o menino tem 40 kg e a caixa tem 30 kg. Tá? Então, o menino tem mais massa do que a caixa. Julgue as afirmativas e assinale a alternativa correta. Primeiro, a caixa e o menino entram em movimento em sentidos contrários. Faz sentido? Não tem atrito nenhum, né? Seria possível o menino puxar a caixa e a caixa ir ainda no mesmo sentido que ele, os dois escorregarem para o mesmo lado? Não tem como, né? Então eles vão de encontro um com o outro. Isso significa que eles vão em sentidos contrários. Então essa afirmativa ela é verdadeira, tá bom? Veja a segunda opção. O encontro entre o menino e a caixa se verifica a 2,5 metros da posição inicial do menino. Olha só, 2,5 metros é a metade de 5 metros. Essa afirmativa está querendo dizer que os dois, tanto a caixa e o menino, escorregaram com velocidades iguais, um em direção ao outro. Você acha isso possível? Se o menino tem massa maior do que a caixa, então as velocidades não vão ser as mesmas nessa interação, percebe?
Então a gente não pode afirmar que o encontro acontece exatamente no meio do caminho. Por isso essa afirmativa é falsa, tá? Veja a terceira opção, a terceira afirmativa. Como a massa do menino é maior, a massa do menino é maior que a da caixa, ele adquire velocidade maior que a caixa. Pelo contrário, aquele que tem maior massa vai acelerar menos, então vai adquirir menor velocidade. O menino adquire menor velocidade. Então essa afirmativa também é falsa, tá? Vamos ver a última afirmativa. A última afirmativa está dizendo que a tração exercida pelo menino na caixa é igual em módulo à tração que a caixa exerce no menino. Isso daí foi falado na parte da teoria dessa aula, né? Se você tiver um fio, vou tentar fazer aqui, ó. Aqui nessa ponta tem uma tração. Nessa ponta tem uma tração também, com a mesma intensidade, só que em sentido contrário. Então é verdade isso aqui. A câmera está bem nesse lugar, eu não consigo desativar ela aqui. Mas é verdade, tá? A intensidade da tração é a mesma, é igual em módulo, né? Só que o sentido dessas forças é contrário. Então verdadeiras são as afirmativas 1 e 4. Lá no seu gabarito, é necessário apenas marcar então que a letra C, né, é a correta. Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. Obrigado por assistir. Refaça esses exercícios na sua apostila, no seu caderno. Pratique bastante. Aproveite para estudar. E me escreva se tiver dúvidas. Obrigado e até mais.